Hoje o nosso bate-papo será sobre reposição hormonal masculina. Qual é a importância? Bom, a testosterona é um dos grandes hormônios aí do homem, né? Não é um hormônio exclusivamente masculino, as mulheres têm um pouquinho também, mas é um hormônio prioritariamente dos homens. Então, é um hormônio que é responsável por diversas reações do nosso organismo, pela disposição, pelo libido, aquele vigor diário do homem. Então, assim, tem correlação com o dia a dia, com a atividade do homem. Doutor, esse nível de testosterona no homem, ele oscila devido ao estilo de vida ou até mesmo à idade? Exatamente. Existe uma condição bastante comum, que é a queda dos níveis de testosterona depois dos 40, 50 ou 60 anos. À medida que a gente envelhece, a tendência é que o organismo ele produza menos hormônio. Isso não é uma regra, mas é muito comum. Então, o homem começa a perceber que com o tempo ele tem menos virilidade, ele tem menos disposição para o seu dia a dia, e a gente acaba percebendo então que um dos motivos pode ser a própria testosterona em baixa. E o sedentarismo é muito importante nesse sentido. Aí, essa foto ilustra bem, doutor Eliseu, em relação ao sedentarismo, a pessoa que pratica ali regularmente atividades físicas? Exatamente. O paciente que é obeso, ele tende a ter uma testosterona sérica mais baixa. A testosterona ela é ávida por gordura, ela fica aprisionada aí na gordura. Então, quem tem um pouco mais de gordura visceral, abdominal, tende a ter os níveis de testosterona mais baixos. E qual o exame que é feito para diagnosticar o nível ali da deficiência ou não da testosterona? É um hormônio, é um exame simples de sangue. A gente pede a testosterona sérica, total e livre, tá? A gente consegue identificar através dos números mais baixos aí uma diminuição na sua produção. E é importante dizer que só o número baixo não diagnostica o hipogonadismo, que é a produção ineficiente da testosterona, mas o homem tem que ter todos os sintomas disso. E esses sintomas, por exemplo, a falta da libido, pode ser um deles. Exatamente. Queda na disposição para o dia a dia, falta na libido, uma ereção não tão vigorosa e não tão duradoura, a dificuldade em perder peso. Às vezes o paciente ele faz regime, ele faz tudo direito e fala, eu não consigo perder peso, você vai ver o metabolismo dele está lá embaixo, com a testosterona super baixa. Então, é um hormônio imprescindível para o homem. E a reposição desse hormônio pode ser feita através da alimentação ou há necessidade de suplemento? Se a gente define que o homem, vamos pensar no idoso, né, que é o principal público que é vítima do hipogonadismo. Então, a gente identifica a baixa produção e os sintomas associados, e a reposição ela é feita através de uma reposição exógena, né? A gente tem maneiras de repor testosterona. Tem através do gel de testosterona, tem as aplicações intramusculares de testosterona, tem os pellets que são colocados no subcutâneo, então tem maneiras. Só a alimentação não melhora a testosterona, não. E essa reposição é a longo prazo, doutor? Demora? Quando o paciente ele é um hipogonádico franco, definiu que de fato os testículos não produzem tanto hormônio, de fato é para sempre. Assim, o homem vai estar sempre repondo, mas temos que ficar bem atento com isso. Por quê? A reposição tem que ser vigiada, a gente tem que fazer exames periódicos, porque quando tem excesso do hormônio também, pode ser tóxico para o fígado, pode desregular os níveis de colesterol no sangue, pode predispor queda capilar. Então, tem que ter um controle adequado. A cada 3, 4 meses a gente faz exames para definir como que isso está acontecendo. Doutor Eliseu, por curiosidade, a gente está falando em relação à idade, conforme vai passando o tempo, a gente tem que ficar mais atento à nossa saúde de um modo geral. Mas há casos em que homens jovens, com pouca idade, precisam fazer essa reposição? Tem algumas condições, por exemplo, pacientes que tiveram um tumor de testículo, a gente teve que fazer uma remoção do testículo. Às vezes um testículo só faz com que a produção seja ineficiente para aquele organismo. Tem algumas orquites, doenças virais, que dão inflamação nos testículos e danificam toda a estrutura do testículo, diminuindo a produção de hormônio. Tem pacientes que sofrem trauma naquela região testicular, também levando a uma atrofia ou uma hipotrofia dos testículos e, consequentemente, uma produção pequena aí do hormônio. Não é uma condição genética? Não é genético.
Olha só, para você que chegou agora em nossa programação, seja bem-vindo ao nosso Tá Com Tudo desta quinta-feira. Você está acompanhando o meu bate-papo com ele, que é o urologista Dr. Eliseu Beneto, falando sobre a importância da reposição hormonal masculina. Portanto, se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, alguma opinião, manda aqui para a nossa produção através do Facebook e também através do WhatsApp que está aparecendo aqui na sua telinha. Doutor Eliseu, existe algum risco um risco associado em relação a esses tratamentos? Sim, por isso que eu comentei previamente. A testosterona, quando bem indicada, em níveis adequados, ela só faz bem. Que aí tudo tem que ser realmente de uma forma muito bem dosada, porque senão problema no fígado pode desencadear outros problemas no organismo. Exatamente, por isso que a gente vê muitos jovens que fazem o uso para entretenimento, né, para ficar forte, etc. E isso pode gerar danos, sim. E um ponto importante é que quando a gente faz o uso da testosterona em pacientes que são jovens e que desejam paternidade, isso pode ser comprometido, porque na injeção, independente da via de administração do hormônio que a gente faça, a gente bloqueia parcialmente a produção endógena do próprio organismo, da própria testosterona e também de espermatozoides. Então, fica difícil no futuro de constituir paternidade. Então tem que ser muito bem indicado a reposição de hormônio. Então quando um casal, por exemplo, doutor, está tendo dificuldade para engravidar, é bom o homem fazer uma investigação em relação a isso também. Exatamente, a gente investiga através dos níveis hormonais, tem outros hormônios importantes também para o homem. A gente faz um espermograma para definir o número, a forma e a motilidade, o percentil de vivos também. Enfim, tem uma investigação bastante importante que tem que ser feita por urologista, não tem outro jeito. Doutor Eliseu, de um modo geral, as mulheres elas têm uma tendência a se preocupar mais, elas vão mais com facilidade ao médico. E os homens, no seu consultório, eles têm essa preocupação com a saúde em relação à reposição hormonal? Isso tem mudado bastante, né? Hoje em dia, no meu consultório, eu atendo aí pelo menos 30% do meu público é com esse intuito. Os homens estão buscando mesmo ter um pouco mais de saúde, né? Estão indo mais ao cardiologista, estão tendo uma consciência que engordar pode aumentar os riscos cardiovasculares, então estão indo ao urologista semestralmente ou anualmente, fazendo as reposições quando bem indicadas e as avaliações prostáticas também, a gente não pode esquecer disso. Perfeito, doutor. Eu gostaria que fique à vontade para compartilhar a sua rede social, o seu contato com a nossa audiência. Bom, eu estou disponível aí para vocês no meu consultório, que fica ali no Centro Profissional do Ribeirão Shopping. O contato posso falar? Sim, por favor. 997877244. Facebook, Instagram, Dr. Eliseu Beneto 24. Estou disposto aí para tirar qualquer dúvida, fiquem à vontade, pode mandar direct aí para mim que estamos disponíveis. Bom, doutor, a prevenção ainda é o melhor remédio. Sempre, prevenir é tudo, né? Um ótimo dia para você, espero mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez.